Tudo bem? Estou aqui nos bastidores. 2 minutinhos para a gente entrar. Deem seu feedback. Está tudo direitinho. Eu estou fazendo essa gambiarra porque eu estou transmitindo. Eu sou o bastidor do Biociclo junto com o Brendo e teve que ter um jeitinho aqui para eu poder conseguir falar para vocês me ouvirem. Então, se vocês estiverem me ouvindo, dá um ok no chat para eu poder fazer a apresentação da palestrante. Beleza. Bem, falta um minutinho. Você quer que eu comece já a te apresentar, Juliane? Hoje quer esperar às 4? Tá bem, então. Bem, gente, boa tarde. Eu sou a Vanessa Cristina. Eu sou IC do Laboratório de Entomologia na UFRJ. Eu também faço licenciatura em Ciências Biológicas pela UFRJ, na modalidade EAD. E hoje, às 4 horas, nós vamos ter a palestra da nutricionista Juliane Ribeiro de Lima, intitulada Microbiologia de Alimentos, a biologia em visão micro presente nos alimentos. A Juliane Ribeiro de Lima, ela é nutricionista pela UFRJ, técnica de alimentos pelo IFRJ e atualmente faz pós-graduação em gestão da qualidade de alimentos e segurança nutricional também pelo IFRJ. Bem, eu vou abrir o espaço para a Juliane fazer a apresentação dela, tá? E eu vou agora fazer a mini gambiarra para vocês conseguirem ouvir a Juliane, porque se eu ficar aqui falando com vocês, vocês só vão me ouvir, tá bem? Aguardem um pouquinho, por favor. Tá bem. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui nesse biociclo, né? No 6º biociclo. É uma alegria estar aqui palestrando para vocês sobre a microbiologia de alimentos. Então, eu vou estar trazendo um pouquinho daquilo que eu sei da microbiologia, daquilo que eu vivenciei da microbiologia. Então, vou explicar, né, um pouquinho. Sou nutricionista, como a Vanessa falou, então eu vou começar a apresentar aqui para vocês. Bom, tá. Deixa eu... Então, como estou falando aqui para vocês, né, da microbiologia de alimentos, a biologia em uma visão micro presente nos alimentos. Então, eu sou nutricionista, formada pela UFRJ, e vou estar mostrando aqui para vocês a minha trajetória dentro da microbiologia, o porquê, né, que eu, nutricionista, gosto, né, da área da microbiologia, e aí vou estar apresentando aqui um pouquinho disso para vocês. Então, quem eu sou? Eu sou Juliane, mas tenho uma trajetória desse tempo. Então, eu sou, antes de nutricionista, eu sou técnica em alimentos pelo IFRJ.
E no técnico que começou a minha paixão, assim, né, pela microbiologia de alimentos, foi onde eu comecei, de fato, a estar em contato com a microbiologia. E o primeiro foi num projeto técnico-científico, numa semana de química que tem no IFRJ. E a gente, junto de um grupo de amigos, nós fizemos um estudo de alimentos de rua, fizemos uma técnica de PCR e avaliamos, né, esses alimentos, como que eles estavam chegando, né, até as pessoas, se tinha algum alimento que pudesse causar algum micro-organismo, na verdade, que pudesse causar algum dano nesses alimentos. E aí esse projeto foi premiado, ele ficou no 3º lugar de diversos projetos. Ao todo eram 35 projetos e nós ficamos em 3º lugar, disputando com várias categorias, de químicos, biólogos, né, de diversas áreas, e nós conseguimos esse 3º lugar. E aí também a iniciação científica, que foi a caracterização de coliformes termotolerantes, isolados do queijo Minas Frescal, que eram comercializados na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu peguei esse projeto na metade dele, da metade para o final, e o pessoal já tinha feito, né, o isolamento desses coliformes e de outras bactérias encontradas no queijo Minas. E eu peguei a parte já de fazer a caracterização do perfil de resistência. Então, eu via se aquelas bactérias estavam resistentes aos antibióticos existentes. Então, a gente fazia teste em placa de Petri e os disquinhos, né, dos antimicrobianos. E aí, de 2015 a 2019, me tornei nutricionista pelo FRJ, e aí, sendo nutricionista, eu não participei ativamente da parte de microbiologia durante a faculdade, mas eu participei de 2 momentos como monitora de 2 disciplinas de composição dos alimentos, que envolvia tudo que a gente sabe, que a gente tem de alimento, carboidratos, proteínas, lipídios, umidade, cinzas, que são técnicas também que vão auxiliar na microbiologia, e em bromatologia, que era a detecção de fraudes em alimentos, explicando um pouquinho sobre as fraudes em alimentos. E em 2020, que é atualmente, eu estou fazendo a pós-graduação em gestão da qualidade de alimentos e segurança nutricional no IFRJ. Então, eu voltei para casa, de onde eu comecei, né, na microbiologia. Eu voltei para o IFRJ para fazer essa pós-graduação e, mais recente agora também, estou ainda nessa pós-graduação. Ainda não pensei no meu tema de TCC, mas já estou vendo se vai ser algo relacionado à microbiologia. E faço também uma pós-graduação em docência em nutrição. E aí eu queria que vocês me falassem um pouquinho do que é comida para você. Eu não sei se já te fizeram essa pergunta, mas eu queria que você pudesse me responder o que é comida para você. Se eu te perguntasse hoje em uma palavra, o que você me diria? Então, vocês podem ir comentando no chat. Comida é tudo. Eu vou mostrar aqui algumas coisas, né? Mas vocês podem ir falando. Comida é afeto, é carinho, é cuidado, é a comida de vó, traz essa recordação, é alegria, é paz, é tempero, é vida, é equilíbrio, é amor, é história, é encontro. E com tudo isso, né, e mais algumas coisas que vocês já estão colocando no chat, por que a microbiologia tinha que estar envolvida, né, com os alimentos? Por que essa microbiologia tem que estar no meio da nossa comida? E aí, os alimentos e o ambiente, eles têm condições propícias para o crescimento de micro-organismos. Então, eu vi aqui, né, algumas pessoas colocaram a alegria, o aroma, o merecimento, tem tudo isso relacionado à nossa comida. E a microbiologia também vai estar relacionada com a nossa comida, porque o nosso alimento e o ambiente
tem condições como os nutrientes ali presentes, a umidade, o pH, a temperatura, o oxigênio, a estrutura biológica. Então, tudo isso vai estar relacionado com o nosso alimento e com a microbiologia, que vai poder ter esse crescimento de micro-organismos. E aí, trazendo aqui uma imagem para vocês, que os micro-organismos, eles crescem, né, numa determinada zona, que é chamada zona de perigo, entre 5 e 60 graus, que vai ter esse maior crescimento de micro-organismos. Abaixo dessa temperatura, os micro-organismos vão estar num estado mais de latência aqui, né, como o bichinho aqui deitado, e acima de 60 espera-se que esses micro-organismos morram. E aí, trazendo algumas definições, a microbiologia, uma definição bem simples, assim, encontrada no livro, é o estudo das formas de vida invisíveis a olho nu. E aí, adaptando para a microbiologia de alimentos, é o estudo dessas formas de vida invisíveis a olho nu em alimentos e envolvem os estudos, né, para garantir a qualidade de alimentos, garantir que esses alimentos estejam seguros para consumir. E aí podem ser bactérias, vírus, fungos, parasitas. E ainda dentro de definições, a gente traz que os micro-organismos, eles podem ser conhecidos e classificados, né, nessa questão de alimentos, em 3 tipos. Os benéficos, que são adicionados no alimento para que aconteça uma determinada reação benéfica naquele alimento. Os deteriorantes, que eles causam alterações químicas prejudiciais, eles vão alterar cor, vão alterar sabor, vão alterar o odor, a textura daquele alimento e o aspecto que aquele alimento se apresenta. Não vai estar aquele alimento bonito que a gente vê, vai estar um alimento mais diferente, né, em questão de coloração. E os patogênicos, que podem trazer riscos para a nossa saúde e dos animais também, e chegam ao alimento por diversas formas. E aí também, gente, eu queria deixar para vocês que se surgir alguma dúvida ao longo da palestra, que vocês podem colocar no chat, tá bem? E aí, falando de micro-organismos benéficos, trouxe aqui algumas ilustrações. Na fermentação do pão, no vinho, na cerveja, no queijo, no saquê, no iogurte. Tem diversos alimentos, né, que podem ter a presença de micro-organismos benéficos. Na verdade, é necessário, né, que esses micro-organismos benéficos estejam para que esse processamento aconteça. E os micro-organismos deteriorantes, que vão trazer, né, essas alterações químicas. E aí, essas imagens não muito agradáveis no horário de lanche da tarde, mas é o que acontece nos micro-organismos deteriorantes nos alimentos. E aí, falando de patogênicos, a gente fala um pouquinho também de doenças transmitidas por alimentos. E uma definição encontrada no manual do Ministério da Saúde sobre essas doenças, né, é um termo mais genérico que é aplicado a uma síndrome, que geralmente tem quadros de náuseas, de vômitos, de diarreia, pode ter ou não febre, e está relacionado à ingestão de alimentos ou de água contaminados. E aí podem ser causados por diversas coisas. Então, é uma doença, assim, bem impactante, né? Doenças transmitidas por alimentos. E aí eu vou mostrar alguns dados para vocês também. E tem várias formas de transmissão. Tem a transmissão direta, onde o homem transmite através de si, do seu corpo, ou do que ele expele, né? Daquilo que ele coloca para fora. Então, através das fezes, através do espirro. E a forma indireta, que é relacionada ao material humano pelos animais. Então, é aquilo que é nosso, mas que está sendo transmitido pelos animais. Então, perdão, gente, a indireta é o material de fezes, escarros, urina, nossos, mas que são
levados, né, carregados pelos animais, por vetores. E a transmissão ambiental, que é o material de animais, de fezes, de pelo, de urina, que são contaminados, né, que contaminam ali o ambiente, ou micro-organismos patogênicos que já estejam presentes nos alimentos. No caso de aves contaminadas, de carnes contaminadas, entre outros. E aí, para falar de doença transmitida por alimentos, eu também tenho que trazer uma definição bem importante, que é a definição do que é um surto de DTA. E aí eu trouxe esse gráfico, primeiramente, para mostrar. É um dado de 2009 a 2018, infelizmente não achamos dados mais recentes, né, dessa transmissão. Mas nesse gráfico eu quero ressaltar para vocês dos maiores locais, né, de contaminação, de surto por doença transmitida por alimentos. E quando a gente fala de surto, é quando 2 ou mais pessoas, né, apresentam a doença associadas a um único alimento. E aí a gente vê aqui que residência, restaurantes e padarias são os que estão mais em alta, assim, entre outros locais, né? Apesar de a gente ter alguns casos que não são colocados, né, como um surto, e ter também, né, a subnotificação. E aí aqui um quadro com esse valor, né, de surtos. E aí é interessante destacar que em 2014, por exemplo, tiveram 886 casos. E o tanto de pessoas expostas não corresponde a 886, corresponde a mais pessoas, né, que estão expostas, quantas pessoas ficaram doentes, quantas pessoas precisaram ser hospitalizadas e quantos óbitos tiveram. Vocês perceberem, esse foi o maior, 886, né, em 2014, foi o maior ano, assim, em questão de surtos. E a gente consegue observar isso nesse gráfico também, apesar daqui o gráfico estar um pouco diferenciado dos dados, mas nós temos aqui a quantidade de surtos que foram acontecendo ao longo dos anos. E é importante destacar que a região sudeste é a região que mais tem casos, né, notificados. As outras regiões não tem tanto. A região sudeste é uma das que tem mais casos notificados. E aí aqui, uma distribuição, né, dos 10 agentes etiológicos mais identificados nos surtos. São a Escherichia coli, a Salmonella, Staphylococcus aureus, os coliformes, Norovírus, Rotavírus, a Shigella, Bacillus cereus, Clostridium perfringens e o vírus da hepatite A. Que esses são os mais encontrados, sendo a Escherichia coli e a Salmonella e a Staphylococcus, assim, as principais. E aí, falando de doenças transmitidas por alimentos, elas podem ser de 3 formas: intoxicação ou toxinose, toxinfecção e infecção. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas e vou falar de alguns micro-organismos também. Então, falando de intoxicação ou toxinose, nós temos, pode ser biológica, a ingestão, né, dessa toxina pré-formada, produzida pelo micro-organismo patogênico no alimento, e também pode ser química, pela ingestão de uma substância química. Então, como, por exemplo, um pesticida. O pesticida pode causar uma intoxicação ou toxinose em nós. E aí, alguns micro-organismos que são relacionados a essa intoxicação, e nós falaremos, né, da Staphylococcus aureus, da Bacillus cereus, da toxina emética e do Clostridium botulinum. E aí, falando de Staphylococcus aureus, talvez você já tenha visto, né, nas aulas de biologia, na escola, aquela formação de cachinhos de uva. Essa é a Staphylococcus aureus, uma bactéria gram-positiva, que ela tem uma temperatura de multiplicação. Se vocês se lembram lá daquele gráficozinho do início, essa bactéria em especial, ela se multiplica entre 7 e 48 graus Celsius. E o período de incubação é de 1 a
6 horas. Então, leva de 1 a 6 horas para as pessoas começarem a manifestar os sintomas. E aí, as fontes podem ser o cabelo, o nariz, a boca e a pele dos animais e também de humanos. E aí, alimentos que estão envolvidos, né? Uma grande gama de alimentos, mas os principais alimentos envolvidos são os confeitos frescos com recheio e tortas. E aí tem esses sintomas clássicos, né, dos vômitos e da náuseas, às vezes apresenta diarreia, às vezes não, e sem febre. O que é importante também é que essa bactéria ela tem característica de crescer em maiores concentrações de sal e maiores concentrações de açúcar. Então, por isso que nos confeitos frescos e no chantilly, ela tem essa questão de crescimento. E aí, falando de Clostridium botulinum, ela é uma bactéria gram-positiva também, que é formadora de esporos, e ela se multiplica entre 3 e 50 graus. Então, vejam que essa já é uma bactéria que cresce numa temperatura um pouquinho maior, né? Tem um intervalo maior de multiplicação. E os alimentos principais envolvidos são alimentos enlatados, que são recontaminados, ou com processamento inadequado. E também as conservas vegetais caseiras. Na verdade, os que são mais envolvidos nessa questão são as conservas vegetais caseiras. E aí o Clostridium botulinum, ele está associado ao botulismo também. E o botulismo clássico, a pessoa faz essa ingestão do alimento, contendo essa neurotoxina, né, que é a toxina pré-formada, e aí vai ocasionar no nosso intestino essa contaminação. E aí pode levar à morte. Então, tem diversos sintomas, essa é que tem mais sintomas, assim dizendo. E é importante dizer que a cocção, né, desse alimento, cozinhar esse alimento, não vai matar esse micro-organismo, não vai destruir os esporos desse micro-organismo. E aí a Bacillus cereus, ela é gram-positiva, formadora de esporos, produz 2 tipos de toxina, diarreica e emética. A emética está envolvida com a toxinose e a diarreica está envolvida com a toxinfecção. Então, eu vou falar aqui da toxinose, que também tem uma temperatura de multiplicação de 5 a 50 graus Celsius, e aí a fonte vai ser o solo, a terra, a água, os cereais, os grãos e as hortaliças, e aí esses alimentos, né, cereais, vão estar envolvidos com esse quadro de contaminação por Bacillus cereus. E nessa também, a cocção e o reaquecimento não vão destruir esses esporos da bactéria. E aí, falando de toxinfecção alimentar, a ingestão dessa quantidade de bactérias numa forma vegetativa, e elas vão liberar no nosso trato gastrointestinal a toxina. A toxina, ela vai ser liberada no nosso trato gastrointestinal e ela vai colonizar, né, ali no nosso intestino. E aí essas duas, vou falar sobre elas, Clostridium perfringens e a Bacillus cereus, toxina diarreica. Então, falando da Bacillus cereus, falei já da emética, na toxinose, e agora, na toxinfecção, vou estar falando sobre a diarreica. Ela tem esse período de incubação de 8 a 22 horas, multiplicação também de 5 a 50, mas vejam que ela já leva a um tempo mais demorado para trazer, né, sintomas, e tem mais alimentos envolvidos, carnes que vão ter molhos que levem base de algum cereal, base de farinhas no geral, tortas e pudins que tem essa base de amido. E aí é uma diarreia mais intensa e dores abdominais. São até sintomas um pouco diferentes, né, das principais doenças transmitidas por alimentos. E aí, a Clostridium perfringens,
ela também é uma bactéria gram-positiva, que é formadora de esporos, e ela sobrevive na cocção e no reaquecimento. Sobrevive até 9 horas. Ela vai se multiplicar entre 15 e 50 graus e também vai levar de 8 a 22 horas para demonstrar os seus sintomas. As fontes, né, que contaminam o alimento são as fezes, que elas vão contaminar essa carne crua, ou o solo, essas fezes, né, contaminando o solo, o ar, a poeira e a água. E as moscas, que vão infectar diretamente esse alimento. Então, carnes e aves, assadas ou cozidas, vão ser os alimentos principais envolvidos num quadro, né, de doença transmitida por alimentos com Clostridium perfringens. E falando de infecção alimentar, é a ingestão de alimentos contendo essas células viáveis de micro-organismos patogênicos, sejam eles bactérias, vírus e parasitas, que vão se reproduzir no nosso organismo, podendo agredir o nosso organismo ou não agredir o nosso epitélio intestinal. E aí elas vão colonizar, né, ali o nosso intestino e podem chegar a invadir outros órgãos. E aí aqui eu vou falar um pouquinho da salmonela, da Escherichia coli e da Campylobacter jejuni. A Campylobacter jejuni, ela está associada ao intestino de animais, né? Já me adiantei, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre ela. E aí a salmonela, quando a gente vai falar de salmonela, é sempre bem interessante pensar na questão dos ovos. A salmonela está muito associada, né, à questão de ovos. Os quadros de salmonelose estão associados a ovos. A salmonela, ela causa uma infecção intestinal. Ela é uma bactéria gram-negativa. Vai ter esse período de multiplicação de 6 a 46 horas. Vai ter um período de incubação dela também, para manifestar os sintomas. E as fontes podem ser várias fontes. Então, intestino de animais e de homens, a matéria-prima, que é carne e as aves, podem estar contaminadas com salmonela, as rações animais, a gema de ovo, as hortaliças plantadas, que aí pode ter aquele esterco, né? E o esterco pode estar contaminado da questão dos animais, ou da questão humana também. Tem algumas plantações, né, que acabam utilizando o esterco humano. É mais raro, mas pode acontecer. E aí os alimentos envolvidos, as aves, carnes, produtos de ovos caseiros principalmente, maionese caseira e o mousse caseiro, que levam a base de ovo cru, né? Então podem estar envolvidos. O leite cru. E aí também vai gerar sintomas mais gerais. E a salmonela, ela tem um outro tipo, né? A salmonela TIF, que eu não coloquei nenhum slide em específico para falar dela, mas é interessante falar dela, que ela causa uma infecção intestinal bem típica na salmonela TIF. E a dose infectante dela é muito baixa, é baixa, então ela não precisa nem se multiplicar em alimentos, mas ela nos contamina e, no caso da salmonela TIF, ela pode levar a um choque endotóxico e à morte. E ela vai ter um período de incubação muito maior, diferente da salmonela. A salmonela a gente vê que é de 8 a 22 horas. A salmonela TIF vai ser de 7 a 28 dias. Então, ela vai ter esse período aí, bem grande, né, para se manifestar. E aí agora, falando da Escherichia coli, a Escherichia coli, ela é uma característica principal da Escherichia coli, é que ela é um indicador de contaminação fecal. E antes de eu continuar aqui, né, gente, eu queria dizer, né, que essa palestra não é para assustar ninguém, mas para a gente se conscientizar melhor da nossa alimentação, se conscientizar desses micro-organismos e dos cuidados que a gente pode ter, né, no preparo até na nossa casa. Então, eu vou falar disso também um pouquinho mais para frente. E aí aqui pode ter como fonte as fezes de homens e animais de sangue quente, a água de rios, lagos, nascentes e poços.
E aí, como vocês podem ver, é uma infinidade de alimentos que podem estar envolvidos, principalmente porque uma das fontes é a água. Então, uma água, uma hortaliça que esteja regada com uma água contaminada vai poder estar ali com essa questão da Escherichia coli. Vou só beber água rapidinho. Nós vamos ter 4 grupos em específico para a Escherichia coli. A primeira, eu acabei nem falando, né? É ETEC, é IEC, é EPEC e EREC. E aí, falando de uma primeira, da ETEC, ela vai aderir ao nosso intestino delgado, vai ter a produção dessa toxina e vai ter, logo depois, a saída de água e eletrólitos, gerando aquela diarreia aquosa. Essa bactéria em específico, com a enterotoxina, a enterotoxigênica, né, no caso, ela é similar, né, uma diarreia de água de arroz. É muito conhecida por água de arroz. Então, essa é a mais falada, assim, depois da O157, quando eu vou falar, mas é a diarreia do viajante. E tem também 2 outros tipos, que é a enteroinvasora e a enteropatogênica, que são causadoras mais de gastroenterites em crianças. E aí vão causar quadros clínicos como diarreia, vômito, febre, cólica, mal-estar, calafrios, e vão estar mais associados a crianças. E aí ela tem um período de incubação, né, esse período para se manifestar, de 12 a 72 horas. E a anterior, que eu falei, a ETEC, vai ser de 8 a 72. E a Escherichia coli, O157H7, que também, essa terminação, né, que ela é mais conhecida, mas ela também é chamada de enterohemorrágica, EREC. Ela vai produzir 2 toxinas, 2 potentes toxinas, a verotoxina e a Shiga-like toxina, que vai levar a quadros clínicos bem graves. E quadros clínicos esses, como uma diarreia sanguinolenta, então sangue nessas fezes em formato, né, de diarreia, o vômito, febre, cólica, mal-estar e calafrios, vai ter uma duração aí da doença, né, 8 dias. Alguns indivíduos podem apresentar só a diarreia, mas a grande maioria dos indivíduos vão apresentar aí os sintomas gerais. E está envolvido mais com alimentos como hambúrgueres mal cozidos ou crus e leite cru. Então, quando a gente fala naquele primeiro gráfico lá, né, da Escherichia coli ser um dos primeiros, é também por conta dessas gastroenterites em crianças e por conta dessas potentes toxinas da questão de hambúrgueres mal cozidos, crus e leite cru. E a Campylobacter jejuni vem da relação de jejum dos animais e ela é uma bactéria gram-negativa que vai apresentar quadros bem semelhantes à salmonela. Vai ter como fonte também diversas coisas. É interessante destacar que é intestino, né, desses diversos animais, o cogumelo e o leite cru. E os alimentos envolvidos, leite cru, água, hambúrguer, o fígado cru, a carne de porco, né, acidificada e bolo, mas principalmente o frango mal cozido. O frango mal cozido é uma das principais causas de doença transmitida por alimentos com a Campylobacter jejuni. E o quadro clínico, ele pode ter um início semelhante a uma gripe, mas vai se desenvolver também e leva de 8 a 22 horas aí para também estar se desenvolvendo. E aí, falando de vírus, né? Trouxe aqui para falar um pouquinho também
que os vírus é bem interessante porque eles não se multiplicam em alimentos, mas eles crescem quando estão dentro da célula do organismo humano ou de animais. E eles são causadores, né, de infecções alimentares. E aí alguns vírus bem principais é o vírus da hepatite A, vírus entéricos, rotavírus e o agente Norwalk. E aí, como que é, né, a transmissão por esses tipos de vírus? Geralmente, o manipulador de alimentos, ou seja, a pessoa que prepara esse alimento, você na sua casa, a pessoa que trabalha com um restaurante, ou com um fast food, com um food truck, enfim. É um manipulador de alimentos, ele está com vírus incubado ali nele, nem sabe, ou ele está com a doença manifestada, mas nem sabe que está com a doença em si. E aí eles vão ser contaminados, né, com as mãos sem higienizar. Mas aí você pensa, mas o alimento vai ser cozido, ele vai ter ali, né, todo um momento de passar pela temperatura certa de preparo e tudo mais. Só que, se o manipulador mexe naquele alimento depois dele cozido, ele vai estar contaminando novamente. E aí as principais fontes são as fezes do homem e água contaminada com fezes. E aí, falando de parasitas, os parasitas, eles se desenvolvem no organismo do homem ou do animal e podem ser encontrados no solo, na água, em alimentos e no intestino. E aí, eles são causadores, né, de doenças de origem alimentar, no geral. E tem esses 4, né, a Giardia lamblia, a Entamoeba histolítica, a Trichinella spiralis e a Taenia solium. Acredito até que na microbiologia, na biologia, né, discute bem desses parasitas. E aí aqui eu vou falar só um pouquinho, né, da Giardia e da Taenia. Então, falando da Giardia, ela pode ser transmitida por um contágio, e aí as fontes podem ser fezes de homens e de animais, e água contaminada com fezes, ou hortaliças contaminadas com adubo animal. A contaminação vai ter todos esses alimentos, né, aí relacionados, e o quadro clínico vai vir trazendo uma diarreia mucoide, que é bem característico de fezes gordurosas, umas fezes bem com aspecto mesmo, né, com essa questão da gordura, as cólicas abdominais e a perda de peso, principalmente a perda de peso e a diarreia mucoide. E aí alimentos, né, que vão estar envolvidos com isso são saladas cruas, água para consumir sem estar tratada, então é essa questão, né, envolvida. E aí, falando da Taenia, a Taenia é bem interessante, assim, é uma das que mais se fala de parasitas, pelo menos na parte da nutrição é uma das mais faladas, e o porco ele se contamina ingerindo alimentos contaminados com os ovos de Taenia, e aí esses ovos de Taenia, né, eles são oriundos das nossas fezes, das fezes humanas, e o porco, né, vai desenvolver a cisticircose suína. O homem, por sua vez, vai ingerir essa carne de porco mal cozida e vai desenvolver a teníase, que é a forma adulta da tênia no nosso intestino. E aí a teníase vai estar relacionada, né, a esses cisticercos na carne de porco, então alimentos de porco mal cozidos, e a cisticercose são os ovos da tênia nas fezes do homem, podem estar relacionados também a vegetais, a verduras cruas e a água contaminada. E aí, falando um pouquinho de fungos, estou vendo aqui meu tempo para ver se
mas tá tudo certinho. E aí, falando de fungos, eles são bem desejáveis nos alimentos, porque eles causam várias enzimas, né, várias coisas ali que vão provocar a deterioração. Então, a gente lembra um pouquinho, né, daqueles slides lá, com aqueles alimentos bem feios. E os fungos também, eles podem produzir metabólitos, que eles vão se multiplicar nos alimentos, que são chamados de micotoxinas. E eles vão causar, né, alterações biológicas bem prejudiciais. Podem ser tanto no homem quanto nos animais, que é a micotoxicose. E aí, tem alguns casos, né, dessas intoxicações por micotoxinas que são conhecidos. Eu só coloquei aqui, né, como exemplo, alguns desses, que é aspergilos, que está relacionado a algumas aflatoxinas, está relacionado também a alguns alimentos, principalmente, né, assim, da aspergilos é o amendoim, que é o alimento mais falado em questão de aspergilos, por conta das aflatoxinas que podem ser encontradas no amendoim, nas sementes de algodão, nas castanhas, em grãos de outros cereais, como o milho, a penicillium, que vai estar relacionada com uma... Tem alguns, né, tipos de micotoxinas que a penicillium produz, mas uma delas é a patulina, que vai estar relacionada a suco de frutas, principalmente sucos de maçãs, porque ela cresce, né, essa micotoxina em especial, ela é estável em condições ácidas. E Fusarium, que vai estar relacionado a 3 tipos de micotoxinas, os tricotecenos, fumonizinas e a zearalenona. E aí vão estar relacionados a diversos alimentos, como trigo, aveia, cevada, milho, em geral, também, né, cereais. E aí, falando, né, o que fazer para evitar, né, uma doença transmitida por alimentos? Porque a gente falou dos micro-organismos, mas e agora? Depois de ouvir tudo isso, depois de vocês estarem aqui me ouvindo já há quase 40 minutos, como fazer para evitar essa DTA? O primeiro ponto é aquilo que a gente tem escutado demais por conta dessa doença, né, da Covid-19, é a lavagem de mãos. Lavagem de mãos antes de preparar o seu alimento, durante o preparo do seu alimento, porque quando você está preparando o seu alimento, você está ali com um alimento cru e depois o alimento cozido, nessa questão de tocar, você pode ter essa contaminação. E depois desse alimento já pronto, você também deve lavar as suas mãos. Evitar tossir e falar quando estiver preparando os alimentos. Preparar os alimentos com cuidado, dando a devida atenção a cozinhar bem esses alimentos, a cuidado com os utensílios. Eu sei que mais para frente eu falo, né, de evitar utilizar os mesmos utensílios para alimentos crus e cozidos. Por quê? Porque isso pode gerar uma contaminação cruzada. Você fez ali, por exemplo, cortou uma carne numa tábua. E aí você cortou a carne crua. Você preparou a carne, você não lavou aquela tábua. Aí você pega a carne já pronta e acha que tem que cortar de novo, ou vai cortar um outro alimento naquela tábua, e aí você vai tendo essa contaminação de micro-organismos. Não vai dizer que possa gerar uma DTA, mas você vai ter ali micro-organismos sendo passados, né, e multiplicados ali. Utilizar água potável para o preparo, então ter esse cuidado, né, no preparo do alimento, de ter mesmo uma água potável, de não utilizar qualquer tipo de água para preparar. O cuidado no armazenamento, o tempo e a temperatura corretos, principalmente em questão de quem tem restaurante, quem trabalha com alimento em casa para vender, né? Sei que nesse tempo de quarentena, muitas pessoas começaram a desenvolver seus próprios empreendimentos, então isso é um cuidado. E aí, para quem faz evento, para quem trabalha nessa área, é essencial que a pessoa que mexa no dinheiro não mexa com um alimento, tenha esse cuidado, né,
de não estar tendo esse contato duplo, né, com dinheiro que pode vir com algum um micro-organismo ali, né, mas não necessariamente um micro-organismo, mas uma sujeira, e passar para o alimento. E não comprar produtos com embalagens amassadas, enferrujadas, trincadas, com furos, vazamentos, rasgadas, com vencimento, já vencidos, ter todo esse cuidado. E, perdão, não descongelar alimentos à temperatura ambiente, utilizar a geladeira para esse tempo, né? Então, se você vai preparar uma carne amanhã, você já tira hoje, bota na geladeira, para poder ela ir descongelando, porque quando a gente descongela a temperatura ambiente, a gente também está ali fazendo com que os micro-organismos possam se desenvolver mais. E utilizar o micro-ondas, né, numa questão assim, esqueci, preciso descongelar rápido, o micro-ondas é também uma opção. E aí eu trouxe aqui alguns materiais bons, né, sobre alimentação e cuidados. Essa cartilha sobre boas práticas para serviços de alimentação, que é a partir de uma resolução, né, da RDC 216, de 2004, que ela vai trazer algumas dicas sobre as boas práticas de alimentos, e o Guia Alimentar para a População Brasileira, que também vai falar um pouquinho, né, dessa questão de alimentação. É um guia para nós, população, e grande parte da população não conhece, então convido vocês a conhecerem. Depois, se alguém quiser também, não tenho, ou queria saber melhor, pode me chamar, eu vou deixar meus contatos aqui no final, e eu posso estar enviando também. E esse, que é bem interessante, relacionado à Covid-19 e à nossa alimentação. E aí eu estava assistindo a palestra do Rômulo antes, né? E quando o Rômulo falava ali, né, da questão das fake news envolvendo alimentos, foi uma das coisas assim que eu mais tive que responder nesse tempo, porque eu já não aguentava mais receber nos grupos de WhatsApp a mensagem de que alho tinha pH 16, de que não sei quem tinha pH 19, de que tal alimento era bom e tal alimento não era. E aí, quando veio, né, esse guia para alimentação em tempos de Covid, eu achei bem interessante, porque ele traz bastante coisa legal, ele fala sobre higienização de alimentos, sobre como guardar alimentos, então é um material bem interessante, assim, não só para tempos de Covid, mas para a nossa vida. E aí, deixo aqui o meu contato, tem o meu Instagram e o meu e-mail, caso queiram entrar em contato comigo. Essas são as duas formas principais, assim, que eu utilizo. Então, me sigam lá no Instagram, e qualquer dúvida que tiverem, que não tiverem colocado nos comentários, podem também me mandar por e-mail ou me mandar lá no direct do Instagram. E aí eu encerro aqui. Olá. Uhum. A Vanessa está fazendo aqui um negócio, gente, para poder ela aparecer. Ela está aqui mexendo. Enquanto a Vanessa vai vendo, eu vou... Pronto, agora todo mundo está me ouvindo e ninguém está ouvindo a Juliane. Eu queria agradecer, Juliane, por ter aceitado o convite. A Juliane se convidou e depois eu convidei, tá tudo em casa. Mas eu queria agradecer a sua participação, sua primeira participação no nosso evento. Eu estou muito feliz. E também porque tem muito a ver, né, microbiologia. Nós temos a disciplina de microbiologia na faculdade, né, de uma forma, né, um pouco mais voltada para a educação, né, às vezes um termo técnico, né, até porque é uma área específica, né, voltada muito mais para pesquisa,
né? Mas tem tudo a ver com a biologia, com a nutrição, todo mundo na área da saúde, todo mundo relacionado, né? E eu vou fazer aqui 2 perguntas, né, que fizeram no... Vou passar para a Juliane as 2 perguntas que fizeram. Você está me ouvindo, Juliane? Tô. Tá. Eu tô te ouvindo, só que você não tá aparecendo naquela transmissão. Ah, tá bom. Não tem problema não. O pessoal tá me ouvindo, né, gente? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu não quero que fique eco na transmissão. É muita gambiarra, gente. Vocês não estão entendendo, mas tudo bem. Olha, a primeira pergunta é da Conceição Pereira. Ela gostaria de saber se se o leite em pó ele tem a ver, né, com a causa da Campylobacter jejuni. Não sei muito bem falar. O Campylobacter jejuni. Isso aí. Então, não, porque o leite em pó ele passa por um processamento bem grande, assim, de diversos cuidados, de diversos processos, né, ali. Pode acontecer, mas é algo mais raro, assim, nunca ouvi nada tão específico assim. Então não tem muito a ver com parte de animal, ter contato com animal, para chegar a ter uma infecção humana, né? Isso. Tá. A segunda não é mesmo uma pergunta, né? Para você falar um pouco sobre o Fast Tech, perguntou a Esther Rocha, né? Se você poderia falar sobre a intolerância à lactose ou glúten, se ela tem relação com a alteração da flora bacteriana intestinal. Tá. Eu vou falar aqui um pouquinho, né, no caso da intolerância à lactose. Eu acho que é um tema que está bem em alta. Eu até preparei uma publicação para o Instagram, mas eu ainda não coloquei. Já está pronta, tá preparada, eu não coloquei. Tem 2 coisas, né, intolerância à lactose e... Peraí, Juliana. Eu perguntei, mas eu esqueci. Não sei se o pessoal está te ouvindo no... Gente, é ao vivo é assim, né? Mas você entendeu a pergunta. Eu vou ligar o seu áudio para o povo te ouvir. Calma aí. Tá, mas a primeira pergunta respondi ou não? Tá. Então, eu vou responder a primeira pergunta de novo, que a Vanessa me fez. Deixa eu ver aqui. Então, gente, falando da primeira pergunta, do leite em pó. O leite em pó, ele passa por alguns procedimentos, então não vai ter tanta relação assim. A Campylobacter jejuni vai ser mais relacionada, né, ao leite cru. Então, eu até cheguei a falar, né, um pouquinho disso. É mais o leite cru e boas práticas, né, de fabricação desse alimento, elas vão auxiliar nesse ponto. Bom, pode ter, sim, uma relação, a intolerância à lactose e intolerância ao glúten também, elas podem ter alguma correlação com a flora intestinal. Tem alguns casos que a intolerância à lactose acontece depois de uma gastroenterite, de algum procedimento, né, de alguma infecção, né, assim, alimentar, pode acontecer, mas o ideal é que a pessoa não saia se autodiagnosticando. Eu acho super importante a gente falar aqui, eu estou abrindo um negócio aqui, mas é super importante da gente falar que não é para se autodiagnosticar, mas para buscar médico, buscar auxílio, não sair cortando tudo, porque às vezes você entra num desespero. Eu estou com intolerância à lactose e agora eu vou tirar tudo, não vou comer nada que tenha lactose. E às vezes pode não ter uma intolerância à lactose. Pode ser alguma reação de alguma coisa do seu organismo, porque a lactose, ela é um açúcar presente no leite. E isso vai acontecer, pode acontecer que a pessoa não esteja mais com a enzima lactase tão ativa,
E aí vai ter esse acúmulo, né, de lactose no intestino, vai ter a fermentação, e aí você vai acabar tendo os sintomas. Ela pode ser de 4 tipos, então é algo bem mais específico, assim, intolerância à lactose. Tá. É aquela dos pacientes? Eu respondo super rápido, eu respondo em 1 minuto. Eles podem sim estar suscetíveis, mas não tem nenhum estudo ainda relacionando, não tem nenhum estudo especificando sobre isso, mas a alimentação é alimentação saudável, uma alimentação rica em verduras, em frutas, em vegetais, em legumes. É uma alimentação realmente saudável para poder a pessoa melhorar, né, assim. Então, ainda não tem nada em específico, né, sendo propagado em estudo. Tem estudos acontecendo, mas ainda nada muito certo, né? Nada, eu que agradeço.